Qual é a visão que você tem sobre você? Eu vou te perguntar, como você se enxerga? Você se enxerga como uma pessoa vitoriosa ou uma pessoa derrotada? Uma pessoa fraca? Qual a visão que você tem sobre você? Dependendo de como você se enxerga, a sua autoestima, a sua estima está alta ou baixa? Ora, se eu me enxergo fraco, fraco serei. Mas se eu me enxergo forte, forte eu sou. Mas como, Júlio? Quer dizer que depende apenas de como nos enxergamos? Claro que sim. Eu não posso ficar preocupado como as pessoas me veem, pois cada um tem a sua visão conforme o conhecimento que ela tem. Muitas pessoas podem não me conhecer e me julgar ser o que eu não sou. Mas o importante é eu saber quem eu sou. Eu sei que eu sou uma pessoa idônea, honesta, verdadeira comigo. Eu sei. E não me chateio se alguém me julgar diferente daquilo que eu sou. Isso significa autoestima. Como está a sua? Fica aqui conosco, esse é o tema que vamos abordar hoje. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que bom, aqui estamos reunidos. Propósito? Conhecer o mundo. E para conhecer o mundo, vamos aplicar aquilo que os sábios de antiguidade, da antiguidade nos dizia: conhecer a nós mesmos. Quando você se conhece, você transforma o mundo que você vive. Há muitas pessoas que não conseguem se ver, se reconhecer, se melhorar. As pessoas, quando não buscam o conhecer a si mesma, ela se deixa influenciar. Ela não consegue melhorar porque ela não consegue ver o que ela falta, o que ela não faz. Então, conhecer a si mesma é o propósito que nos traz aqui. Todos os dias, aqui no Madrugada com Deus, abordamos temas. E os temas são aqueles que nós convivemos no dia a dia e não percebemos. Por exemplo, a autoestima está boa? A sua autoestima está boa? Como você se enxerga? Será que você tem consciência de que você é um filho de Deus? E que como filho de Deus, você tem o poder deste Deus de transformação da única vida que tem total importância a você? Peraí, Júlio, mas eu tenho outras vidas que eu me importo, como os meus filhos, meus pais, minha família. Claro, mas estas vidas dependem da sua, depende de você estar com ela. Então a sua vida é a mais importante. É tolice acharmos que a nossa vida, a vida dos nossos é mais importante que a nossa. Essa é tolice. É preciso, para fazer o bem, estar bem. Para amar ao próximo, é preciso se amar. Para cuidar de alguém, é preciso se cuidar. É tolice achar que abrir mão do cuidado pessoal para cuidar de alguém, estamos fazendo o correto. Não é correto. Tanto que um exemplo claro a gente tem quando embarcamos numa aeronave, num avião, não é? Os comissários vão ali e toda vez, isso é lei, eles ensinam as pessoas como proceder diante de um problema, de uma pane. Coloque a sua máscara em você e depois nas pessoas que estão ao teu lado, seja criança, idoso. Se você colocar nela, não terá força para colocar em você. Se você se preocupar em cuidar daquela primeiro, você morre antes de até cuidar dela, porque vai te faltar o ar. Então a lógica, claro que é, você primeiro cuide de si mesmo. Fique bem para proporcionar o bem a quem ama. Fique bem. Cuide-se, cuide-se. Você é a pessoa mais importante. Isso não é palavra de religioso. É simplesmente de quem estuda e busca compreender que
A importância da vida está em cuidar da vida. E para você estar na vida, você tem que cuidar do quê? De quem te proporciona viver, seu corpo, a sua mente, a sua essência. Então, quando nós nos cuidamos, nos capacitamos a fazer mais diante de tudo que nos é ali confiado fazer. A sua melhora depende de você. O seu crescimento depende de você. As ferramentas são dadas, mas é você que constrói a vida. Não tem jeito. Não há outro caminho. Não iluda-se acreditando que alguém fará por você aquilo que cabe a ti. Não iluda-se. O comparativo que nós fazemos é simples. Eu não posso me iludir acreditando que, estando com sede, pedir para alguém tomar água saciará a minha sede. Isso é burrice, não é? Perdão da palavra, mas isso é tolice. Ninguém pode comer para saciar minha fome. Então, quando eu peço algo a alguém, e esse alguém, por exemplo, eu peço um copo com água, esse alguém me oferece. Mas quem vai saciar minha sede é a minha ação de ingerir a água. Assim também tudo na sua vida. Se você pede progresso, Deus vai te dar o quê? A possibilidade de ingerir em você, de você colocar em você as ferramentas que vão fazer com que seja próspero. Agora, se você não tomar, nada acontece. Vamos fazer a nossa prece e vamos passar a palavra a Julio Del Toro. Julio Del Toro, que vai abordar esse tema, sua autoestima, como está? Boa? Está boa? Vamos lá, vamos rezar. Vamos falar com Deus. Com toda a simplicidade, mas com toda a verdade que trazemos em nós. Pois temos a consciência de que esse Deus, Deus nos conhece nos mais íntimos sentimentos e pensamentos. Não há como esconder nada, mas nada de Deus, pois Deus é o que você vive, o que você sente, o que você pensa. Não há como esconder de você os seus pensamentos, as suas ações. Você está presente em tudo que é da sua vida. Assim é Deus. Senhor, que no amanhecer deste novo dia tenhamos a paz, a sabedoria e a força. Desejamos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, alcançar em nós a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, como tu mesmo, Senhor, nos vê. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a todo tipo de calúnia. Guarda, Senhor, guarda a nossa língua de toda maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Eu desejo diariamente que a luz chamada Deus me faça enxergar quem eu sou, me faça enxergar os meus atos, me faça enxergar os próprios pensamentos a qual eu tenho. Descobrir a nós mesmos nos faz pessoas fortes na descoberta de tudo quanto a vida nos oferece. Então eu peço mesmo, Senhor, clareia a minha mente, me faça enxergar aquilo que eu não consigo ver ainda, mas que desejo sim, pois eu quero desbravar
essa maravilha que é viver. Eu quero desbravar a mim mesmo. Eu sei o quanto eu posso. Mas para que eu possa fazer algo, eu preciso descobrir em mim o meu potencial. Um potencial que é um fragmento teu, Senhor. Sem ilusão, tá? Sem ilusão. Tá aí uma coisa, eu vou contar um negócio para você, em particular. Eu não gosto de hipocrisia. Eu, em particular, não gosto. Eu não gosto de falsidade. Eu não gosto. Eu não gosto de incoerência. Uma pessoa que fala uma coisa e faz outra, eu não gosto. Sabe, me chama muito a atenção, já disse aqui outras vezes e vou repetir, a passagem do Cristo, do Evangelho do Cristo, quando ele diz: afasta de mim os hipócritas e fariseus. Pois a hipocrisia é uma falsidade que contamina a sociedade. Contamina mesmo. Então eu não posso ser falso. Não posso falsear uma vida. Não posso ser falso comigo, não é mesmo? Bom, vamos ouvir Julio Del Toro. Presta atenção nas palavras deste amigo. Olhamos no espelho e vemos a imagem do homem. O Deus que nos caminha, que nos guia, olha para nós e vê a sua imagem. Olhamos para o espelho e vemos muitas vezes cansaço, dolor, medo. Deus olha para nós e vê uma luz, uma centelha de amor que tem a capacidade de expandir a sua essência, a sua grandeza, para irradiar tudo o que está ao seu redor. Como nós nos vemos influencia em como será a nossa sorte, em como será o nosso destino, em como será a nossa vida. Percebam como são as plantas. Olhe o teu jardim, olhe as ruas por onde você passa, olhe as matas, as florestas, ou mesmo um vaso de flor, ou uma gramínea qualquer. Quando a luz se esconde dela, ela se recolhe. Ela intenta em descansar, em se proteger, em se resguardar. Mas assim que o sol começa a envolvê-la pouco a pouco, ela vai se nutrindo desse sol, dessa luz, ela vai se levantando, ela vai ganhando força, ela vai se tornando mais firme, ao ponto de poder absorver do ar todos os elementos que ajudarão para que ela transforme pela sua seiva em oxigênio. Basta o sol lhe tocar, basta o sol lhe envolver, e ela começa a irradiar a sua força. Assim somos nós. Enquanto essa luz maior que vem de Deus não nos toca, nós nos recolhemos, nós duvidamos do que somos capazes de fazer. Nós achamos que o problema é maior do que nós. Nós achamos que todo mundo está contra nós. Nós achamos que somos limitados. E se alguém não nos autorizar a fazer isto ou aquilo, nós não fazemos. Nós achamos que a vida é muito ruim, é muito difícil, é muito amarga. Então nos limitamos em nossa essência em sermos os deuses que nós podemos ser. Conforme somos envolvidos por correntes magnéticas sublimes, por vibrações imantadas por espíritos superiores para nos fortalecer, canalizando a luz de Deus em nós, o nosso espírito começa a se reacender. Então não vai mais se sentir tão cansado, então não vai mais se sentir tão cansada, tu não vai achar que a maldade humana
é maior do que a força de Deus que está em todo lugar. Então não vai mais adoecer, porque a doença começa dos medos que nós carregamos de sofrer, de morrer, de perder, de ficar sozinho, ou de não sentir amado ou amada por esses que estão em nossos caminhos. Conforme essa luz vai tocando o nosso espírito, nós vamos ganhando cada vez mais resistência a tudo que pode nos fazer mal, tudo que pode nos atrapalhar, nos limitar. Poxa, o Júlio nos convidando, vamos juntos descobrir o poder da visão positiva e da conexão espiritual. Você aceita? Você aceita? Gente, não deixa que o desânimo te atinja, não deixa. Sabe, tem uma página chamada O Pior Inimigo. Está no livro Alvorada Cristã, do espírito Neio Lúcio. Essa página fala que o pior inimigo fica o tempo inteiro querendo acabar com você. A preguiça, o desânimo, a baixa estima, o que mais? E tantas outras negatividades. Mas não alimente elas não, mande elas para longe, mande mesmo, mande, acredite que você é demais, você é demais. Acredite em você. Olha, quantos anos você tem? 30, 40, 50, 60? Você já parou para pensar que são 60 anos, 30, 40 de vitória? Você já parou para pensar que cada dia é uma vitória? Mesmo que você venha aí arrastando uma dificuldade, mas se você chegou até aqui é porque você venceu essa dificuldade. Ela não te derrotou. Não te derrotou. Então, cabe a você confiar em quem? Em quem? Sabe, eu não consigo entender. Anteontem, esses dias eu estava falando disso, né? Eu não consigo entender uma pessoa que se diz ser crente em Deus, né? E não acredita nela. Não consigo entender. Não, eu, em particular, tá? Se você puder me ajudar, porque eu não consigo entender. Dizer que acredita em Deus e descrer de você é uma incompatibilidade. Por quê? Porque Deus age em quem? Se não em você e em mim. Então, se eu acredito em Deus, eu sei que Deus atuará em mim para que eu tenha condições de chegar aonde eu quero. Então, quando eu digo, eu acredito em Deus e cruzo os braços, eu não estou acreditando. Eu não posso acreditar em Deus e descrer que eu sou capaz de fazer aquilo que eu quero. Não posso. Eu não posso. Por isso que toda religião estimula a pessoa a ter fé. A fé faz ela tomar atitude. E a sua vida só vai adiante se você dá um passo. Um passo é uma atitude à frente, na direção daquilo que você quer. Ora, se eu quero uma vida melhor, eu tenho que me dirigir rumo a essa melhora. Eu não posso desejar uma vida saudável me alimentando errado ou me bombardeando com coisas negativas. Eu quero uma vida saudável, mas eu fico assistindo porcaria de telejornal. Eu combato mesmo aqui abertamente esses telejornais que insistem em mostrar criminalidade, assustando as pessoas, fazendo com que as pessoas não confiem nem na sombra dela, porque acha que todo mundo é um criminoso. Então eu combato mesmo. Eu abertamente, eu sou contra. Eu não me deixo contaminar por isso, eu não assisto. Aí quando eu ligo a televisão, por que eu sei? Porque eu ligo a televisão para entrar no YouTube e aí entra num canal. Por exemplo, eu chego em casa às 6, 7 horas da noite, ligo a televisão, telejornal mostrando. De manhã eu ligo a televisão, logo de manhã, telejornal mostrando criminalidade. Vai? Tá louco? Não me deixo contaminar por isso não. E sou contra e combato afincoamente.
Não faça isso não. Fica aqui no Madrugada com Deus, vai. Tá? A forma como nos vemos no espelho influencia diretamente, olha que coisa, diretamente nossa vida, nossa sorte e nosso destino. Como se vê no espelho? Diga aí para mim, vá. Assim como as plantas se nutrem da luz do sol para crescer, nós precisamos da luz divina para nos fortalecer e irradiar nossa essência. Bonito, hein? Bonito, hein? Quando estamos desconectados de Deus, sentimos medo, limitações, dificuldades, mas ao nos abrirmos para a sua luz, recuperamos forças e propósitos. E aí? As vibrações espirituais elevadas nos ajudam a superar doenças e medos, fortalecendo o nosso espírito e tornando-nos mais resilientes às dificuldades da vida. Tá aí. Esses foram os pontos que nós marcamos aqui desta mensagem de Júlio Del Toro. Bem, Livro dos Espíritos. Vamos ver o que Allan Kardec nos diz? Ele diz o seguinte: os espíritos mantêm características físicas de vidas passadas? Interessante, né? E aí, o que tu achas disso? O espírito mantém características físicas de vidas passadas? Vamos ouvir o que diz o mundo espiritual? Vamos? Não, porque o novo corpo não tem relação com o anterior, mas o espírito influencia a sua aparência, especialmente no rosto. A expressão e o olhar reflete sua essência, podendo tornar alguém agradável ou causar repulsão, independentemente da beleza física. Que sensacional, né? Sabe, há muitas pessoas que são belas exteriormente. Deixa eu me arrumar aqui para me apresentar, digno à sua presença, não é? Há muitas pessoas que são belas fisicamente, mas não passa pelo olhar, pela fisionomia, pelo sorriso, pela expressão, a beleza que deve ter em espírito. Porque não é mesma, ou não é mesmo. Entende? Então, quando há um espírito de luz, quer ver o exemplo? Já dei esse exemplo. O espírito de luz como Chico Xavier não tinha beleza física quando encarnado. Mas, meu Deus, você chegava perto daquele homem e você falava, caramba, cara, esse homem é belo, esse homem é maravilhoso, porque a beleza transpassava a estrutura física dele, a beleza do espírito, não é mesmo? Vamos lá, é o momento em que vamos ouvir informações sobre o Santuário de Saracali. Ô meu amigo Lindomar Prates, por favor. Salve Jesus, salve nossa Mãe Maria Santíssima, e estamos aqui na expectativa da Eslava de 2025, que vai acontecer no mês de maio, no dia 24 e 25, um resgate de almas. Você já adquiriu os seus convites? Não demore não deixe para comprar em cima da hora não, tá bom? Faça a sua aquisição antes para poder vir receber essas vibrações da espiritualidade, como diz Dom Carlos Ramírez. Será totalmente diferente nessa energia maravilhosa, é um resgate de almas, tá bom? Então eu estou aqui no Santuário de Santa Saracali, nesse espaço maravilhoso, onde já podemos visualizar lá no fundo a imagem de Arcanjo Miguel, fazendo toda a proteção desse espaço aqui. E no dia vai acontecer aqui a abertura da mandala, cerimônia da mandala egípcia, né? E também as danças, orientações, os bailados, a presença dos Espíritos de Deus. Será 2 dias para resgatar as almas
que é o nosso slogan desse ano, né? Um resgate de almas, tá bom? Então venha ao Santuário de Santa Sara Cali, fica aqui em Pouso Alegre, Minas Gerais, o único santuário dedicado a Santa Sara Cali, um lugar ecumênico, um lugar familiar. Aqui não utilizamos bebidas, não é proibido formar nesse espaço aqui. Aqui é um ambiente familiar para trabalhar a nossa espiritualidade, a nossa existência. E nesse final de semana, agora neste sábado, dentro da programação do Santuário de Santa Sara Cali, teremos o curso de Reiki nível 1. Ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição. Você aqui da região, de outros estados, você que quer fazer o curso de Reiki, Reiki nível 1, vai começar agora, neste domingo. O telefone está aqui embaixo, aqui o nosso irmão Leandro está colocando aqui, então não perca tempo, é o nosso WhatsApp, tá bom? Então venha, interage conosco e lembrando, às quartas-feiras, atendimento espiritual, a partir das 18 horas e às quintas-feiras, a partir das 14 horas. O sábado nós temos os atendimentos espirituais gratuitos, às 10 e às 15 horas. Você que não tem condições de vir ao final de semana, você pode vir durante a semana, na quarta-feira, na quinta-feira, tá bom? Então, para a visitação do Santuário de Santa Sara Cali, a partir das terça-feira, das 9 às 17 horas. Você é nosso convidado, da terça até o domingo. De terça a domingo, o dia de visitação no Santuário de Santa Sara Cali. E venha fazer parte dessa grande família. Eslava de Santa Sara Cali, né? Esse ano, um resgate de almas. Deixa eu pegar aqui meu informativo aqui com o nosso irmão Leandro, que é que dá o apoio aqui no audiovisual. E falando da espiritualidade, nós não podemos esquecer dos 12 mandamentos ciganos, que foi trazido pela espiritualidade, onde os Espíritos de Deus nos convida a resgatar as nossas essências. Então eu vou trazer para você os 12 mandamentos ciganos. Primeiro, amar a Deus acima de tudo e respeitar todos os santos. Segundo mandamento, respeitar a Semana Santa. Terceiro mandamento, respeitar todas as religiões e credos que elevam o nome de Deus, nosso Pai. Quarto mandamento, ajudar-se mutuamente. Quinto mandamento, amar e não desmerecer nenhuma criança. Sexto mandamento, respeitar os idosos e não desprezar a sua sabedoria. Sétimo mandamento, não mostrar o corpo. Oitavo mandamento, não se prostituir. Nono mandamento, manter a fidelidade entre os casais. Décimo mandamento, não se envergonhar de sua origem. 11º mandamento, não deixar de praticar o dom da adivinhação. 12º mandamento, não trair seu povo. Os 12 mandamentos ciganos. Venha fazer parte desta grande família, Eslava de Santa Sara Cali, dia 24 e 25 de maio. Um resgate de almas. Obrigado, Prates. Obrigado, meu amigo. Obrigado. O Santuário de Sara Cali é um espaço criado para que você se sinta acolhido pela espiritualidade e possa se elevar. Os degraus que tem para chegar ao mirante de Sara Cali é esta elevação de espírito, deixando para trás todos os empecilhos que te amarram à vida.
Se você ainda não teve essa oportunidade de sentir esta vibração, esta energia, esta limpeza, programe-se para estar no santuário, programe-se, vai até lá, vai, tome daquela água que brota da terra e que passa por aquelas pedras, as ametistas, o cristal, purificando-a para que você possa purificar os seus corpos. Tá aí, o convite foi feito. Muito obrigado, viu, por hoje. Muito obrigado. Sexta-feira já tomou seu banho forte, já queimou a sua vela vermelha, pedindo que essa vela queime o que não te pertence, tire do seu campo energético tudo que é contra você, para que a autoestima não te falte. Já tomou um banho de ervas, um banho forte? Caramba, como faz bem, não é? Olha, habitue-se a fazer uma limpeza sexta-feira e verá como o final de semana será melhor, adentrando uma semana com mais produtividade. Daí a dica. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, tá? Sinta-se parte desta casa. Nos ajude. Inscreva-se neste exército do bem. Nós estamos numa campanha e nós estamos numa campanha. Precisamos de 3.000 pessoas. Você pode ser uma destas? Um exército de 3.000 pessoas para levantar uma estrutura de acolhimento de mais pessoas. 3.000 pessoas, cada pessoa contribuindo com R$60. Vamos poder ampliar esse trabalho de socorro. O convite está feito. Se sentiu no teu coração, adentra, vai. Coloca aqui, você faz parte desta campanha. Vamos juntos, vai. Amanhã estaremos de volta. Não deixe a sua autoestima cair. Você é a pessoa mais bela deste mundo. Você é a pessoa mais importante da sua existência. Acredite nisso. Não deixe a sua autoestima cair. Já se amou hoje? Já disse a você o quanto você é bela? Já disse o quanto você se ama? Então, se não disse, eu digo por você. Eu te amo. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima.